tem aqui, Débora, um trecho de uma fala do prefeito Eduardo Paes. Ele falou mais cedo, ele está no centro de operação, o desdobramento de tudo, falou sobre a situação que vive o Rio de Janeiro, aconselhou que a população acompanhe os canais oficiais, como o Centro de Operações da Prefeitura. Diz que está em contato, por exemplo, com a Rio Ônibus, né, para tentar encontrar uma solução. Vamos ouvir aí o que disse o prefeito. Eu estou pessoalmente em conversas com a Rio Ônibus, né, coloquei o próprio governador em conversa com a Rio Ônibus para que eles retornem os ônibus às ruas, né? Mas aí, enfim, há uma certa compreensão, né, pelas circunstâncias que esses ônibus acabam passando sempre. O motorista tem medo de sair, enfim, o patrão fica com dificuldade de obrigar, então tem umas situações que acabam sendo mais complexas, mas nós estamos trabalhando intensamente nisso. Hoje é um dia que ultrapassou, assim, é que a gente já não está ultrapassado todos os limites há muito tempo no campo da segurança pública, dentro do possível ter calma, né, observar onde está, todo mundo conhece os caminhos, né, buscar esses modais de transporte que estão funcionando com perfeição, agora acompanhar, né, da grande imprensa, dos meios oficiais. É isso, falar aí do prefeito Eduardo Paes. Só não dá para falar que estão funcionando com perfeição, tá, Débora? É assim, porque não tem nenhuma interrupção, mas lotado, né? O metrô ficou lotado, os trens da Supervia lotados, as barcas lotadas, poucos ônibus circulando, muita gente tentando voltar a pé. Para chamar carro de aplicativo, caríssimo, caríssimo, ou você não encontra, então a coisa tá difícil, viu? Pois é, isso, de certa forma, lembra o que nós vivemos aqui em São Paulo em 2006, né? Durante os ataques do PCC. São situações diferentes, mas a cidade de São Paulo também ficou refém, de certa forma, né? As pessoas deixaram o trabalho mais cedo para ir para casa, era uma época que a gente não tinha redes sociais, os celulares estavam começando a se popularizar e a gente não conseguia falar ao telefone, as operadoras não conseguiam dar conta das ligações das pessoas, não existia carro de aplicativo, muita gente indo embora para casa a pé porque não conseguia pegar ônibus, não conseguia acessar o transporte público, e a gente está vendo a população do Rio numa situação muito delicada, né? Frente ao combate de forma ineficiente do poder público ao crime organizado, que tem um poderio muito grande, né? Não dá para a gente não olhar para isso, dada o poder tanto financeiro quanto o poder de fogo mesmo das facções criminosas hoje em dia, Comando Vermelho, PCC em São Paulo e outras tantas facções que têm atuado no Brasil. Inclusive, mais cedo, né, Carol, o governador Cláudio Castro chegou a dizer que não tinha recebido ajuda do governo federal, que em algum momento tinha pedido o empréstimo de blindados e que esse empréstimo não foi feito. Aí a gente ficou ali na dúvida, poxa, mas foi agora, não foi? O governo veio e disse que já tinha ajudado da forma que poderia ajudar, né? Fez um relato de tudo que havia sido encaminhado, uma nota longa, inclusive, do governo federal, de tudo que tinha sido encaminhado para o Rio de Janeiro para combater o crime organizado e, neste caso específico, para essa operação, os blindados não tinham sido solicitados. Aí houve um mal-estar. O que fez? O governador Cláudio Castro entrou em contato com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para se desculpar e dizer que ele não teve intenção de criticar o governo nem de criticar o presidente Lula. Assim, Débora, o próprio governador Cláudio Castro, o que ele disse mais cedo foi que realmente ele não tinha pedido auxílio do governo federal para esta operação de hoje, tá? Ficou um pouco confuso, né, ali naquela confusão, mas ele não solicitou porque, segundo ele, em outras ocasiões já teria solicitado ao governo federal empréstimo de blindados e esses blindados não teriam sido fornecidos, né, emprestados pelo governo federal. Aí, o que acontece? Temos algumas apurações, tanto a Miriam Leitão quanto a Malu Gaspar nos seus blogs no Globo tem apuração sobre isso. Quando é que blindados foram solicitados e não emprestados? Já tem 10 meses que o governo do Rio solicitou empréstimo de blindados. Você deve se lembrar, Débora, depois da morte de uma médica da Marinha, que foi vitimada por uma bala perdida dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, que fica na zona norte do Rio. Foi um caso que repercutiu muito. Naquela época, ela foi baleada na cabeça, né, durante uma cerimônia, uma tragédia. A Marinha chegou a posicionar blindados no entorno do hospital, ali na área, né, de atuação
da Marinha, no limite legal de 1,4 km no entorno de instalações de Forças Armadas. E aí, a apuração, tanto da Malu quanto da Miriam, é de que um ofício do governador Cláudio Castro foi enviado ao Ministério da Defesa, ao ministro José Múcio Monteiro, em 28 de janeiro, pouco mais de um mês depois da morte dessa militar, formalizando um pedido do governo fluminense para que a pasta cedesse esses veículos para a utilização de forma mais ostensiva. A ideia teria sido bem recebida até pelo ministro Múcio, mas depois foi vetada na Casa Civil, composição do governo. O ministro Múcio ouviu, inclusive, segundo a apuração aqui da Miriam Leitão no seu blog, né, ouviu a Advocacia Geral da União, e a interpretação é de que esses veículos só poderiam ser usados no Rio de Janeiro por meio de uma GLO, uma garantia de lei da ordem. Não daria para emprestar só o blindado, teria que ter uma GLO. É um instrumento em que as Forças Armadas podem ser empregadas, né, em intervenções de segurança pública, mas aí realmente é uma intervenção, né? Uhum. A política de segurança do Estado passa a ser operada pelas forças federais, e isso não aconteceu. O ministro Ricardo Lewandowski falou sobre isso, né, na coletiva que ele deu agora à tarde, que o Estado deveria reconhecer a falência do seu órgão de segurança. Aí sim, se aciona a GLO e a partir daí é possível fazer um empréstimo de blindados, e que isso tudo era muito complexo, era uma operação muito complexa. Só para complementar a informação que eu trouxe aqui, a nossa produção, o Wender Starles, apurou então que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, entrou em contato com a ministra Gleisi Hoffmann para se desculpar por esta fala. E como nos lembrou a Samira mais cedo, Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, infelizmente as questões políticas acabam se perpassando, né, se sobrepondo, ou melhor dizendo, se sobrepondo sobre diversos temas no Brasil. Isso não é só com a segurança pública, não, mas também com a segurança pública. Uma área tão delicada, importante, que causa tanto sofrimento para a população. A gente está vendo aí o que está acontecendo com quem está no Rio de Janeiro hoje em consequência dessa mega operação.